Seja bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast. Eu sou o Júlio, host do podcast, psicólogo, mentor de líderes e palestrante. Hoje o tema será sobre a diferença entre perguntas fechadas e perguntas abertas. E por que isso é importante para você, líder? Bem, é sobre isso que nós vamos falar. Você já deve ter percebido que existem perguntas que elas extraem muita informação das pessoas. E tem perguntas que não, que elas são mais simples, que não querem dizer muita coisa quando a pessoa responde. A essas damos o nome de perguntas abertas e perguntas fechadas. Bem, para contextualizar, eu vou explicar cada uma para você entender onde que a gente pode usar, como que é melhor utilizar, por que é importante usar cada uma delas. Existe uma melhor que a outra? Bem, é isso que a gente vai conversar hoje aqui no Olá Líder Podcast. O que são perguntas fechadas, afinal de contas? Perguntas fechadas são aquelas em que não exige muito da outra pessoa que está respondendo grandes interações, grandes interpretações. Elas são perguntas que exigem apenas respostas rápidas e simples. Geralmente, perguntas como sim e não como resposta. Então, se eu perguntar para você, você assistiu o último episódio do podcast? Você vai me dizer sim ou não. Isto é um tipo de pergunta fechada. Ela é muito direta, é muito objetiva. Quando a gente fala de perguntas abertas, elas têm uma relação direta com o que você sentiu, com emoções, com opinião. Eu poderia perguntar, por exemplo, o que você achou do episódio passado do podcast? O que você achou dos pontos mais interessantes em relação ao episódio anterior do Olá Líder Podcast? Essa resposta exigiria da pessoa uma interpretação, exigiria dela um pouco mais de repertório. Ela ia falar do que ela gostou, do que ela não gostou. Não teria relação direta com sim ou não. A resposta seria muito mais profunda, muito mais trabalhada. E em cima dessas respostas, do que fosse sido trazido a mim, por exemplo, do que você respondesse, eu poderia fazer ainda outras perguntas e assim aprofundando cada vez mais no tema, sendo muito benéfico para mim, para que eu possa, por exemplo, melhorar em algumas questões através do feedback, ou continuar com aquilo que já está dando certo e entender o porquê que algo está indo bem e o porquê que não está indo bem. Então veja que há uma diferença muito grande entre perguntas abertas e perguntas fechadas. As fechadas mais diretas e objetivas, normalmente sim e não, é quase que, como a gente costuma dizer, binário, 0 e 1, é sim ou não. E quando a gente fala de perguntas abertas, elas são mais subjetivas, porque elas irão tratar de opiniões, emoções, sentimentos, a sua visão da história, o que você achou, qual é a sua interpretação, e isso traz uma grande riqueza dependendo da situação. E até fiz um roteiro aqui para eu não me perder e não falar demais. Então, a principal diferença é que uma é mais objetiva e a outra é mais subjetiva, traz muito mais detalhes. Qual que é o impacto das perguntas fechadas? As perguntas fechadas, elas devem ser utilizadas, inclusive, para momentos em que você precisa tomar decisões rápidas. Só que você trabalhar apenas com perguntas fechadas pode fazer com que o seu interlocutor, aquela pessoa que está te ouvindo, ela pense que você é alguém ditatorial. É apenas um mandão. Porque você só faz perguntas sim e não. Sim e não. Sim e não. Parece que você está sendo enquadrado pela polícia militar, por exemplo, e estão te fazendo uma série de perguntas. Aonde você vai? Aliás, você está indo para casa? Você conhece alguém aqui da região? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Ainda é uma pergunta aberta. Mas o ponto é, perguntas fechadas, elas vão trazendo para você um ar mais de autoritário.
não de autoridade, mas de autoritarismo, o que não é muito legal, não pega muito bem, dá uma conotação negativa, porque você geralmente não quer saber o que a pessoa está pensando, o que ela acha, o que ela sente, o que ela sentiu, enfim. Você só quer saber sim ou não, se fez ou se não fez. E isso, para quem está ouvindo, pode soar um pouco rude, um pouco direto demais, e nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversa. Até porque existem momentos certos para isso e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o impacto que pode haver quando você só faz perguntas fechadas é você acabar passando um tom muito pesado, mesmo que sem querer, com alguma pessoa que você esteja interagindo. Quando a gente fala das perguntas abertas, como eu mencionei, elas são mais profundas, elas vão abrir várias camadas, a pessoa vai conseguir transmitir diversas coisas que ela está sentindo, o que ela está pensando, qual é a opinião dela sobre algum assunto. Os impactos que existem na liderança ou em qualquer tipo de conversa, quando você faz muitas perguntas abertas, é que você pode divagar. Ou seja, você começa a viajar, uma pergunta leva para um outro lugar, um outro caminho, você não estava querendo ir por ali, ou você não tinha tempo. Você não tinha tempo para fazer tantas perguntas abertas, só que aí quanto mais você faz, vai abrindo mais camadas, vai abrindo mais leques, vai aprofundando mais uma situação, e no final das contas, você pode não conseguir resolver nada, porque foram tantas camadas que foram abertas por conta das perguntas que foram feitas de maneira aberta, que agora você não consegue fechar. Não consegue concluir um assunto, não consegue extrair uma informação que seja minimamente utilizável. Fica simplesmente no âmbito da convivência ali, tanto sua quanto do seu liderado, ou de qualquer pessoa que você esteja conversando, mas no final não leva a nada, ou perde-se muito tempo e não se resolve nada. Então, esses são os impactos em relação às perguntas feitas exageradamente fechadas e exageradamente abertas. Porém, existem aplicações práticas para ambas. Como assim? Você pode me dizer. Qual é o momento que eu vou aplicar de fato as perguntas fechadas? Quando eu preciso de informações rápidas, quando eu quero tomar decisões que precisam ser rápidas, que eu tenho que tomar algum tipo de decisão que não vai exigir grandes pensamentos, ou que eu simplesmente precise confirmar uma informação. Por exemplo, eu entro numa sala de reunião e quero saber, todo mundo recebeu o e-mail com a pauta da reunião? As pessoas vão me dizer sim ou não, e dependendo do que elas falarem, eu preciso tomar uma ação. Para quem não recebeu, encaminhar ou pedir para alguém encaminhar este e-mail com a pauta, ou se todo mundo já recebeu, já seguir com a pauta da reunião. Isso é ser objetivo, isso é ser rápido e dinâmico. Não tenho tempo de perguntar, mas por que você não recebeu? O que você achou de não ter recebido? O que você sentiu em não ter recebido o e-mail? Nem faz sentido isso, porque trata-se de algo muito simples, é uma pauta de reunião. As pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo e como vai seguir dali para frente. Mas ficar perguntando o que ela achou, qual é a emoção dela em relação a isso, qual o sentimento que ela tem em não ter recebido um simples e-mail, demanda muito tempo e é pouco produtivo. Não faz sentido. Então, para esse tipo de ação, é melhor perguntas fechadas. E aí você pode falar de outras coisas também em relação a isso. Quantas pessoas estão no local, se todos estão presentes, quantas pessoas não estão presentes. São perguntas mais objetivas, sim ou não, ou de números. É muito direto e objetivo. Vai de encontro à necessidade daquele momento e auxilia na tomada de decisões simples, para que a coisa rode, como a gente costuma dizer, para fazer a roda rodar. Vai muito mais rápido. Agora, quando que é importante usar perguntas abertas? Quando a gente fala de conexão com os colaboradores, ela se dá através de feedbacks, através de conversas, aqueles famosos one-on-one. Desculpe aqui o termo em inglês, eu nem sou muito de usar tantos termos em inglês, mas dentro do mundo corporativo e da liderança tem muitos, então eu vou tentar simplificar, mas basicamente são aquelas conversas um a um, o famoso tete-a-tete. Então, quando você tem aquele tete-a-tete, você conversa com a pessoa, se você fica só em perguntas que são fechadas, elas não levam a lugar nenhum.
Mas neste momento é a hora de você utilizar as perguntas abertas e perguntar para a pessoa o que ela tem achado, dependendo do que ela tem executado de trabalho, o que ela tem achado do trabalho, qual a opinião dela sobre o trabalho. Se você quiser um feedback construtivo em relação à sua gestão, à sua liderança, perguntar para essa pessoa o que ela tem achado, qual a opinião dela, como você pode melhorar. É claro que tudo isso você precisa deixar o ambiente aberto. Perguntas abertas, elas fazem com que o ambiente se torne um ambiente de confiança, onde cria mais conexão. As pessoas acabam trazendo mais informações com perguntas abertas, como eu citei anteriormente, traz muito mais detalhe, muito mais informação. E dessa maneira você consegue conhecer melhor o seu liderado. Com ele, você conversando com ele com perguntas abertas, a conexão entre vocês é maior. É daí que surgem até algumas brincadeiras. No meu caso, às vezes eu pareço muito sério para algumas pessoas, mas eu tento usar de muito humor, inclusive até nas minhas mentorias. Eu falo que tem muito humor e aprendizado, porque eu confesso, eu não sou uma pessoa super engraçada, não é tudo que eu vou dizer que as pessoas vão achar engraçado, mas é simplesmente pelo ato de comentar algumas coisas que parecem absurdas de um gestor, de um líder comentar, que inclusive me conecta com as pessoas, que é ser gente igual a gente, como costumo dizer. Todo mundo, todos nós somos pessoas, não importa o seu cargo, o seu nível hierárquico, em qual situação que você esteja. No final, todo mundo gosta das mesmas coisas, a gente gosta de ser bem tratado, gosta de ser respeitado, e uns mais, outros menos, tem uma dose de humor que faz bem também. Mas o ponto que eu quero chegar é que com conversas, com perguntas abertas, você se conecta com muito mais facilidade. Você também consegue se abrir com muita facilidade, falando do líder. E os liderados respondem com muito mais franqueza. E claro, tudo isso depende da forma como você também se posiciona. Não adianta você fazer uma pergunta aberta e mesmo assim parecer que é um interrogatório. Não faz sentido. Principalmente se você quer se conectar. Se você quer criar um ambiente agradável. Senão, vira só algo hostil e acaba não fazendo sentido. Você acaba jogando contra você mesmo. E aí você perde uma grande oportunidade. Tá? Bem, dito isso, em que situações você pode usar com mais frequência as perguntas fechadas e as perguntas abertas? Vamos começar pelas perguntas fechadas. As perguntas fechadas você pode utilizar, por exemplo, em reuniões de ideias. Perguntar para as pessoas quem tem ideias e pedir para as pessoas falarem sobre suas ideias. Aqui já é um combo, emendando uma pergunta fechada numa pergunta aberta. Mas quando você quer ter agilidade, você pode fazer esse tipo de pergunta. Quando você quer respostas rápidas, quando você quer ter resultados rápidos, é o local onde você mais vai conseguir utilizar de maneira assertiva as perguntas fechadas. As perguntas abertas, como eu mencionei anteriormente, elas serão muito mais utilizadas em situações de conexão, quando você quer entender melhor alguma situação ou quando você quer esmiuçar detalhes para atender melhor aquilo que o outro está pedindo. Uma das coisas que são fundamentais para o líder é atender às necessidades das pessoas. Não confundir necessidades com o que as pessoas querem. Então, o que elas precisam é diferente do que elas querem. O que as pessoas precisam são as ferramentas para executar o seu trabalho. O que elas querem é muito subjetivo, cada pessoa quer uma coisa. Então, atender às necessidades das pessoas faz sentido e faz com que as pessoas tenham maior produtividade, maior performance, enfim. Mas o ponto aqui é que com perguntas abertas você consegue extrair mais informações para justamente conseguir atender às suas necessidades. E em que momento, por exemplo, nós podemos usar o combo das duas, como no exemplo que eu mencionei? Porque dá para fazer isso. Dá para você usar perguntas fechadas e perguntas abertas. Uma das perguntas que eu mais gosto de fazer para as pessoas, e demorou um pouco para eu aprender isso na liderança,
Talvez, só talvez, você tenha passado por essa situação também. Você acaba de dar uma explicação e faz a seguinte pergunta: vocês entenderam? As pessoas normalmente dizem: sim, entendemos. Ou você pergunta: alguém tem alguma dúvida? E as pessoas geralmente dizem: não, não tenho dúvidas. Então aqui eu vou te ensinar algo que vai ser muito útil para você. Você pode continuar fazendo a primeira pergunta. A segunda não faz sentido, tá? Perguntar se alguém não entendeu. As pessoas não vão dizer. Agora, uma pergunta que é maravilhosa e vai fazer com que cada vez mais a sua equipe vá melhorando o convívio com você é se você, depois de uma explicação, perguntar. Primeiro, pergunta fechada. Todos entenderam? Sim, geralmente é o que as pessoas respondem. Pergunta fechada. Na sequência, você faz o seguinte: ótimo, agora me explica o que você entendeu. Isso é uma pergunta aberta. A pessoa vai ter que descrever exatamente o que ela entendeu. E geralmente é aí que você pega as falhas. É aí que você pega se a pessoa entendeu realmente ou se ela não entendeu. E quando você faz isso a primeira vez, numa sala cheia de pessoas, pelo menos no meu caso, eu costumo fazer isso as primeiras vezes que me reúno com novas equipes, acaba sendo muito divertido. Porque você começa a perceber que as pessoas não necessariamente entenderam tudo. Cada um entendeu alguma coisa e tem gente que não entendeu nada, que estava viajando na reunião, que não estava prestando atenção. E eu costumo fazer isso com todo mundo. Então, se tem uma sala com 10 liderados meus, os 10 falaram que entenderam, os 10 vão ter que falar. É claro que, à medida que vai passando, cada um vai ouvindo a explicação do outro, vai ficando mais fácil para a última pessoa falar. Mas entenda que isso é um exercício em que combina tanto uma pergunta fechada quanto uma pergunta aberta e vai conectar todo mundo. Neste caso, as pessoas até acabam se ajudando sem perceber e acaba se tornando até algo cômico. Se você, claro, souber lidar com essa situação. Porque o intuito não é fazer teste para colocar as pessoas em situação delicada. É justamente para mostrar, no meu caso, que eu priorizo que as pessoas me falem a verdade. E que se você não entendeu, não há nenhum problema eu repetir a pergunta, ou melhor, repetir a explicação. O ponto é saber que as pessoas podem confiar em mim. E quando eu percebo que elas não entenderam, acaba entrando numa situação cômica e eu sempre quebro o gelo com isso, para não ficar um clima pesado. Mas aqui é um exemplo muito interessante que você também pode utilizar de perguntas abertas e perguntas fechadas. Geralmente perguntando sim ou não e em seguida perguntando para a pessoa o que ela achou, como foi. Outro exemplo é em relação a entregas de tarefas, de processos. Uma pessoa que acabou de fazer um relatório, você pergunta para ela, ou uma apresentação: concluiu o relatório? Concluiu a apresentação? Concluiu o e-mail? Concluiu aquela tarefa que eu te passei? Se concluiu, sim, concluí. Legal. E aí, o que você achou de executar essa tarefa? Principalmente se é uma tarefa nova, algo que você está delegando pela primeira vez, a pessoa está começando a fazer. É interessante ouvir dela o que ela achou, quais foram as dificuldades que ela teve, se ela enfrentou desafios, quais foram esses desafios. Perguntar de 1 a 5 que escala de desafio que foi para ela, sendo escala 1 o mais fácil, escala 5 muito difícil. E ir trabalhando em cima dessas perguntas, porque assim você consegue extrair o melhor de cada pessoa em relação ao feedback, ao que ela está passando e o como você está se relacionando com ela, certo? Então, este é um combo de perguntas abertas e perguntas fechadas. Bem, o que eu separei aqui para vocês? Quando a gente fala de perguntas fechadas e perguntas abertas, tem algumas coisas que são importantes... que é importante, aliás, evitar. Eu chamo de armadilhas da comunicação em relação a perguntas. Então, alguns erros frequentes. Eu até anotei para eu não me perder. Fazer muitas perguntas que sejam vagas ou mal formuladas. E aí não importa se é uma pergunta fechada ou se é uma pergunta aberta.
Quando a pergunta é vaga demais, você entende que você coloca a pessoa numa situação que ela não vai saber responder? Seja certo ou errado, seja fechado ou seja aberto, seja binário, seja sim ou não. Você não formula a pergunta direito, a pessoa não vai saber responder. E isso causa confusão no seu interlocutor. Quando a pergunta ela é vaga, quando ela não vai para lugar nenhum, quando é uma pergunta que não tem contexto ou que simplesmente foi mal formulada, ela é confusa. Você está perguntando de um tema e em cima desse tema você está emendando com outro. É a mesma coisa de você perguntar sobre relatório e no meio do relatório você falar da festa de fim de ano do passado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, não há ligação, não há conexão. E talvez até tenha na sua cabeça, mas antes de fazer, e aqui vem a outra dica, que é interessante para você não cair em armadilhas, planeje suas perguntas antes de reuniões importantes. Se você tem uma grande reunião, você vai ter um grande encontro com alguém, é claro que algumas perguntas vão surgir só na hora, dependendo do contexto, daquilo que for passado de informação para você, mas planeje antes. Faça um planejamento. Bem, essas são as perguntas principais que eu vou fazer. Na hora podem surgir oportunidades para que você faça outros tipos de perguntas, tanto fechada quanto aberta. Mas é legal que você já vá com algumas perguntas prontas. Ou você acha que o jornalista, quando vai entrevistar alguém, ele faz todas as perguntas na hora? Não, ele já tem um bloco de perguntas que ele já sabe que são as principais perguntas. E através dessas perguntas é que se abrem leques para um outro derivado de perguntas para que seja mais produtiva a conversa. A mesma coisa funciona com você, líder. Se você vai para uma reunião, é interessante que você tenha isso planejado, tá? Bem, outra coisa é abusar das perguntas fechadas, como eu mencionei anteriormente. Isso é um erro, porque você acaba parecendo muito autoritário. E também abusar das perguntas abertas, porque isso abre leques demais e acaba levando a conversa para um tema... Para um tempo muito extenso que acaba não sendo produtivo. E, por final, eu queria fazer uma sugestão para você. Quando a gente fala de perguntas, para que fique mais fácil para você, pratique a escuta ativa. Escute mais os outros para que você possa fazer as melhores perguntas. Isso vai trazer insights para você em relação à sua convivência com o seu liderado e até mesmo uma percepção do seu liderado em relação a você, que vai aumentar o engajamento dele, a produtividade dele, porque ele vai ver que você se importa, que você está ali com ele, certo? Bem, dito isso, finalizo por aqui este episódio do Olá Líder Podcast. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui mais uma vez nesse episódio, trazendo muito conteúdo de valor que você pode usar no seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dos episódios, o que eu posso melhorar. E aqui vai uma pergunta aberta minha para você. O que eu posso melhorar, porque eu estou num processo de desenvolvimento em relação a podcast. É um mundo novo para mim. E através do seu feedback é que eu vou melhorar para trazer o melhor conteúdo para você. Tá bom, líder? Forte abraço mais uma vez. Foi um prazer inenarrável estar com você. E até mais, líder. Tchau, tchau.